Olá, galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso segundo pré-prova aqui da Leadinvest. Nosso principal objetivo é te aprovar de primeira, então a gente trouxe 15 questões que caíram nos últimos exames da CEA. Então, se você vai fazer a prova da CEA essa semana ou semana que vem, pode ser que tenha muitas questões dessas aqui que caiam na sua prova. Então, vem com o pai, vem com a Leadinvest para a gente poder aprovar você de primeira. E, logicamente, se você é nosso aluno, você já está acostumado com o nosso pré-prova literalmente raiz, 70 questões de CEA sendo comentada em vídeo e eu te explicando como que você deve avaliar e como que você deve analisar cada tipo de questão. Fechou? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e vamos com tudo. Primeiramente, para você conhecer como que funciona a Leadinvest. A Leadinvest é a empresa com a melhor nota. Dentro do Android. Se você pesquisar simulados da Anbima, a gente vai ser disparado o melhor, tá? E aí temos aqui o nosso aplicativo simulado Leadinvest. Também tem os nossos alunos falando, né? O que eles acharam, fala que as perguntas são bem elaboradas, trazem forma de raciocínio. Leonardo colocou aqui, excelente simulado, bem parecido com a prova. O Denilson é legal que ele passou aqui, na CPA 10 com a gente, na CPA 20 no CEA. Então, ele trilhou todo o caminho com a gente, Ele fala que é muito aderente à prova da Anbima. Ronaldo Duarte falou, passou com o auxílio do app, ele foi um aluno do presencial lá da cidade de Ipatinga. Então, pessoal, aqui você vai aprender tudo o que a Anbima pede que você aprenda, tá? Mas a gente sabe, depois de avaliar mais de 5.000 provas dos nossos alunos, que há conteúdos que sempre se repetem, há questões que sempre se repetem. Então a gente criou aí a jornada da aprovação, que são as aulas que você deve obrigatoriamente ver, pois são aulas que têm sido cobradas na prova da Anbima. Então aqui você tem o caminho da tua aprovação, por isso que a gente fala, a gente é a melhor escola em termos de material, pois a gente tem o material completo, tudo aquilo que a Anbima pede que você saiba, e nós temos o material da prova, que é o caminho para a tua aprovação, e fora os nossos simulados comentados em vídeos por mim, na qual você tem mais de 1.700 questões cobradas nos últimos exames da prova do CEA. Fechou? Então, se você quiser estudar com a gente tem aqui o curso da CPA 10, CPA 20, CEA e Agente Autônomo de Investimento. E se você quer ser aprovado de primeira aí no CEA, eu faço um compromisso aqui com você. Chama a nossa equipe. Se você não for aprovado de primeira, a gente devolve a grana para você, tá? Isso é uma condição especial para a galera que está assistindo esse pré-prova. Bom? Porque eu tenho um compromisso com você de te aprovar de primeira e fazer com que você saia com o CEA antes de 2022, beleza? Então, pessoal, aí, se você também quiser o nosso material gratuito, temos aqui as nossas apostilas e também temos os nossos simulados gratuitos, fechado? Então, vamos começar aqui o nosso pré-prova, começando aí pela primeira questão, galera. E a primeira questão, ela está presente no módulo 3, tá? Que a gente fala que é o módulo com o maior conteúdo que tem na tua prova do CEA. Beleza? Então, vamos lá ler essa parada. Uma família composta por Eduardo, Mônica, Paulo e Raul tem contas conjuntas em um mesmo banco. Caso o banco viesse à falência, quanto receberiam cada um pelo fundo garantidor de crédito? Então se liga só, a família é composta por Eduardo, Mônica, Paulo e Raul. E todos têm contas conjuntas em um mesmo banco. Então a conta é dos 4. Tá? E aí a gente vai entender como que funciona cada tipo de situação. Então eu vou desenhar aqui. Eduardo, ele tem uma única conta, na qual ele não tem nenhum titular. Então, ele tem direito a 125. Então eu vou colocar aqui, Eduardo, por esta conta, ele tem direito a 125 mil reais. Beleza? Agora tem Eduardo e Mônica. Vamos colocar a primeira, vamos colocar aqui a segunda conta. Eduardo, Mônica.
Como o Eduardo já tem uma conta, ele só tem direito a mais 125 mil. Mas nessa situação, Eduardo pega metade, 100, e Mônica pega a outra metade, 100. Então, mais 100 mil aqui em mais 100 mil aqui nessa situação. Terceira conta, Eduardo e Paulo. Nessa situação, como Eduardo já tem 125 da conta que ele é primeiro titular, 100 da outra, ele só pega o restante dos 250, pois a gente sabe que o Fundo Garantidor de Crédito para a conta corrente protege até 250 mil por CPF ou CNPJ e conglomerado financeiro. Como ele já tem aqui 100 mil, 125 da conta dele individual, mais 100 mil da conta conjunta com a Mônica, Eduardo só vai ter direito agora a 25 nessa terceira conta. Por que só 25? Pois é o que ele vai ter de direito, é o restante, é o que sobra. E aí, se eu dividir Eduardo e Paulo, Paulo tem direito a 125 mil reais. Beleza? Aí vamos para a terceira, a quarta, né? Quarta conta, que é Eduardo, Paulo e Raul. Eduardo nada tem direito. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu divido 250 mil por 3. Deixa eu só abrir a HP aqui para descobrir quanto que vai dar essa parada. Pego 250 mil e divido por 3. Vai dar 83.333. Então, Paulo vai ter direito a 83.333 e Raul 83.333. E essa daqui vai ser a conta. Então, Eduardo tem direito a 125 da primeira conta, mais 100 da segunda e mais 25 da terceira. Então, ele tem direito a 250 mil. Então, a gente tira a alternativa C, que fala que Eduardo tem direito a 400. Isso não é uma verdade. Vamos tirar aqui da D também, que ele fala que ele tem direito a 1 milhão, também não é verdade. É importante, toda vez que a gente fala de fundo garantidor de crédito, sempre lembrar dessa regra. Até 250 mil reais por CPF, CNPJ e conglomerado financeiro. E aí a gente vai avaliando a quantidade de contas que ele tem. Esse mesmo CPF, o CPF do Eduardo só tem direito a 250 mil. O CPF da Mônica só tem direito a 250 mil. E aí a gente vai dividindo e vai encontrando os valores, tá? Então tem direito a 250 mil. Mônica, como ela só tinha uma conta, tem direito a 100 mil. Então, ó, mantém a A ou a B. A diferença vai estar aqui no Paulo, tá? Fala que Paulo tem direito a 250 mil, só que a gente vê que não, ó. 125 mil mais 83 mil vai dar 208. Então, a alternativa correta dessa questão vai ser a alternativa A, pois Paulo tem direito a 208 mil conforme a divisão. E Raul, 83.833, conforme a divisão, seguindo a regra dos 250 mil por CPF. J e conglomerado financeiro. E se eu tenho 3 pessoas dentro da conta, eu divido esses 250 mil por 3. Se eu tenho 2 pessoas na conta, eu divido esses 250 mil por 2. Se eu tenho uma pessoa, 250 mil somente para essa pessoa. Então, ó, pega essa visão, tamo junto, e aí a gente vai seguindo aqui para a segunda pergunta. Então vamos lá para a segunda pergunta, também do módulo 3, pergunta recorrente na prova do CEA, tá? Volta e meia aparece essas questões de mercado americano. Seu cliente o procura dizendo que pretende realizar aplicações no exterior. Você indica títulos do mercado norte-americano. Seu cliente, então, decide investir em títulos que podem implicar em risco de reinvestimento. O que é risco de reinvestimento, galera? Para a tua prova, são todos os títulos que pagam cupom, que paga juros periódico. Sacou? Então, todo título que paga juros periódico, que tem o pagamento de cupom, vai ter presente dentro dele o risco de reinvestimento. O que é o risco de reinvestimento? Se eu tenho um título que está me pagando 10% ao ano, beleza? Eu já sei que eu vou receber 10% ao ano. Aí vai lá, eu recebo esses 10%. Quando eu vou para o mercado está pagando 2% de taxa de juros. Isso é o risco do reinvestimento. Pois aqui, ó, eu ganho 10, mas o mercado só está pagando 2. Eu não consigo reinvestir esse meu cupom a uma taxa maior ou
igual ao que eu estou recebendo de cupom. E é isso quando a gente fala de risco de reinvestimento. Então, qual é o título norte-americano que eu tenho pagamento de cupom? Vamos só lembrar aqui, ó. Eu tenho T-Bill, tenho T-Notes, tenho T-Bonds e tenho os TIPS. Sacou? T-Bill não paga cupom, não paga. T-Notes paga cupom. T-Bonds paga cupom. E o TIPS também paga. Galera, aqui, ó, T-Bill 1 ano, T-Notes de 2 anos a 10 anos, T-Bonds acima de 10 anos e TIPS são títulos aí de mais médio prazo também. Então, a alternativa A, T-Bill. Galera, T-Bill não paga cupom, então a gente tira aqui. B, T-Notes e T-Bill. T-Bill não paga cupom, então a gente tira aqui. Na C também tem T-Bill. Fica correto a D, T-Notes. Olha quem aparece aí, ó. Donald Trump. Olha ele ali, ó. Vamos voltar. Olha ele ali, ó. Ele te olhando para ver se você respondeu certinho, ó. Se você respondeu certinho, vamos que vamos para cima. Você está indo bem. Segunda questão, módulo 3. Então, vamos para cima, vamos para a terceira questão do nosso pré-prova. Então, vamos lá, galera. Pergunta número 3, galera. Pergunta número 3 fala sobre índice de Basileia. O que é o índice de Basileia? Ele mede o patrimônio da instituição financeira perante os seus riscos envolvidos. Então, um banco, tá, que tem um índice Basileia muito alto é um banco que ele tem uma boa solvência. Ele não vai entrar em insolvência, ele vai pagar os seus títulos. Ele é um banco que consegue seguir o seu risco conforme o patrimônio que ele tem. Saca? É isso que o índice Basileia vem para poder mostrar para a gente. Então, vamos lá. O investidor ele deseja investir em um banco e procura segurança contra risco de mercado e de crédito. Avaliando o índice Basileia de alguns bancos, ele se depara com os seguintes bancos. Então, toda vez que eu tenho um índice Basileia muito grande, pois ele avalia o quê? Patrimônio líquido perante os seus riscos envolvidos. Esse é o principal objetivo do índice Basileia. Tá? Esse não é a forma de cálculo, mas o que ele busca avaliar é isso. Ele pega o patrimônio líquido em relação aos seus riscos. Então, quanto maior o índice Basileia, melhor, pois o banco ele tem patrimônio suficiente perante aos riscos que ele está assumindo. Então, nessa situação, qual que tem o maior é o banco X perante o banco Y e o banco Z. Então, nessa situação, eu devo escolher investir, tá, no banco X, pois o banco X tem um índice Basileia interessante e o seu principal objetivo é banco que tem um patrimônio suficiente para os riscos que ele está incorrendo. Esse é o principal objetivo quando a gente fala de índice de Basileia. Fechou? Então, índice Basileia sempre maior é o melhor. Beleza? Vamos lá para a pergunta número 4. Pergunta número 4 do nosso pré-prova. Vamos lá, aqui é o módulo 7, tá? Com relação às etapas do planejamento financeiro, tem aqui uma dica super top para vocês. Se liga só, ó, para você não errar a ordem. No primeiro, você só lembra 10, 2 cervejas. Isso aqui é as iniciais, tá? É só você lembrar das iniciais que você não erra. 10 cervejas Ambev desaparecem igual mágica. Meu, toda vez que você vai beber com os amigos, você pega lá a cervejinha, quando você vai ver, já era. Então lembra, ó, 10 cervejas Ambev desaparecem igual mágica. Por quê? É o que, galera? É o que? Definir relacionamento com o cliente. Então, primeiro, 2, cervejas. O que seriam cervejas? 2 é coletar informações. 3, a Ambev, né? Quando eu pego 3 Ambev, começa com o quê? A analisar a situação do cliente. Então, 3. 4, desaparecem, é o quê? Desenvolver. Desenvolve as recomendações. 5, vai ser o que começa com I, implementa as recomendações. E 6, mágica, você monitora. Então, como
que funciona o processo de planejamento financeiro? Primeiramente, você define a regra com o cliente. O que você vai cobrar de taxa, a quantidade de vezes que você vai ver, como que vai ser esse relacionamento. Então, nessa situação, o 5 é a alternativa aqui para a primeira fase. Então, tira os 2 que não é o 5. Então, 5 e 5. Então, eu defino a regra do jogo. Segundo, eu coleto as informações com o cliente. O que é coletar as informações com o cliente? Eu vou coletar as informações necessárias para poder fazer o meu processo de planejamento financeiro. Então, eu coleto as informações do que ele tem de investimento, do que ele tem de dívida, quantidade de filhos, etc. Aí, eu vou para outro ponto. Qual que é o outro ponto? Eu analiso a situação financeira desse cliente, eu vou para a análise, pois eu defini a regra, eu defini como é que vai ser a regra do jogo com esse cliente, então eu vejo com ele como que a gente vai seguir esse planejamento. Depois que eu defini a regra com ele, eu coleto as informações necessárias, depois eu pego essas informações, analiso essas informações. Depois que eu analisei essas informações, o que eu vou fazer? Eu desenvolvo. Então, ó, já tirei a D aqui, ó. Eu desenvolvo. Depois eu implemento as recomendações e depois eu faço o quê? Eu monitoro. Então, a alternativa A é a correta e lembra, 10 cervejas Ambev desaparecem igual mágica. Vai ser a ordem do planejamento financeiro. Mas se você quer pegar todo um contexto sem ficar gravando, primeiro, eu defino a regra do jogo com o cliente. Depois que eu defini a regra do jogo, como é que vai ser o relacionamento, eu coleto as informações dele. Depois que eu peguei as informações dele, do que ele tem no mercado, do que ele tem investido, do que ele tem de dívida, de quantos filhos ele tem, etc., eu pego todas essas informações, vou para o terceiro passo, que eu analiso essas informações. Depois que eu analisei essas informações, o que eu faço? Eu vou desenvolver as recomendações com base nos dados que eu coletei, daquilo que eu analisei. Fiz as recomendações, eu implemento essas recomendações e depois eu monitoro. Sacou? Então, pega essa visão. Vamos aqui para a pergunta número 5 do parte de fundo de investimento. Para o investidor, uma das diferenças entre aplicar nos fundos de investimento em ações abertos, indexados ao Ibovespa, com gestão passiva, ou nos fundos de investimento em índice ETF que replicam a performance do Ibovespa, é a possibilidade de... Então, qual que é a diferença de você investir num fundo de ações que replica o índice e investir num ETF que também replica o índice? Quando eu estou falando de um fundo de investimento, eu estou transferindo esse meu dinheiro para um gestor. Esse gestor vai lá e faz a gestão desse meu patrimônio. Sacou? E aí, toda vez que eu coloco o dinheiro vai para o fundo e o gestor faz a compra dos ativos. Quando eu estou investindo via ETF, esse é um fundo que ele é fechado e tem as suas cotas negociadas na B3. O que é isso, fundo fechado? Quando você está aplicando no ETF, você não está aplicando em um fundo de investimento, você está comprando esta cota de um outro investidor no mercado. Esse é o principal objetivo e diferença quando eu falo de ETF e quando eu falo de fundo de investimento aberto. Tá? Então, nessa situação, você pode comprar e vender as suas cotas no mercado da B3, quando eu falo de ETF, diferente de um fundo aberto indexado ao Ibovespa, pois um fundo indexado ao Ibovespa aberto, você vai, pega seu dinheiro, aplica no fundo, o administrador recebe esse dinheiro e aí ele faz a gestão juntamente com o gestor do fundo. Essa é a principal diferença. Vamos lá para a alternativa número 6. O investidor realizou uma aplicação em VGBL na sua agência bancária. Caso ele deseje mais informações sobre esse tipo de plano, ele poderá recorrer a quem? Quando eu falo de VGBL, eu estou falando de um plano de previdência. Quando eu falo de um plano de previdência aberto, caso ele queira mais informações, ele deve recorrer a quem? A SUSEP, pois a SUSEP ela cuida, fiscaliza 4 tipos de empresas. Ela fiscaliza previdência aberta,
capitalização, seguro e resseguro. Sacou? Então não vai ser Previc é previdência fechada, B, Bacen, Banco Central fiscaliza instituição financeira, e DCMN, ele é um órgão normativo que define as regras do mercado financeiro. Beleza? Vamos lá para a alternativa número 7. Seu cliente, pessoa física, investiu em um fundo de investimento imobiliário. Então, ó, é uma perguntinha de fundo de investimento. E qual é o tema? Fundo imobiliário. Você explica que há isenção de imposto de renda para pessoa física nos casos. Então, qual é a situação na qual o cliente pode ter aí isenção do imposto de renda? Vamos lá. Alternativa A. Pode ter isenção de fundo de imposto de renda o fundo que tiver suas cotas negociadas em mercado de balcão organizado ou bolsa de valores. Sim, se é negociado em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, pode ter a isenção seguindo algumas regras. 2. O fundo tem que ter pelo menos 50 cotistas, perfeito. Então tem que ter no mínimo 50 cotistas e o cotista não pode ter mais de 10% do total das cotas. Beleza? 2 e 3 é a alternativa correta, galera. Por quê? Se o fundo não tiver suas cotas negociadas na B3, eu não consigo trocar entre cotistas. Então, nessa situação, eu eximo e tiro essas outras duas regras. Também, mesmo que ele seja negociado no mercado de balcão, tem que ter 50 cotistas, pois se não tem 50 cotistas, no mínimo tem 49, já tira a isenção. E aqui também fala que o cotista não pode ter mais que 10%, se o cotista tem 11%, ele também exime das demais regras. Então, para ter a isenção total, você tem que seguir essas 3 regras. Ter as cotas negociadas no mercado de balcão ou bolsa de valores, ter no mínimo 50 cotistas e 10% no mínimo do total de cotas. Beleza? Vamos lá para a pergunta número 8 também da parte de fundo de investimento. Vamos lá. Segundo o Código de Regulação de Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros, gestão da grana de terceiro. O código não é aplicado para... Vamos lá. Toda vez que eu falo de gestão de recursos de terceiros, eu estou falando de um fundo de investimento na qual tem uma quantidade mínima de cotistas que eu tenho que seguir uma regra da Anbima por conta da legislação. Eu tenho que proteger e fiscalizar os interesses dos cotistas. Situações na qual não é necessário ter um código de autorregulação de administração de gestão de recursos de terceiros. São 3 tipos de situações. Primeiro, quando eu estou falando de um FIP, que é um fundo de investimento em participações, por que não é necessário? Pois eu estou comprando participações de empresa. Ponto. E para eu poder comprar participação de empresas, os cotistas têm que ser também investidores qualificados. Ponto. 2. Clube de investimento. Galera, um clube de investimento, ele é uma reunião de pessoas de 3 a 50, na qual elas decidem fazer aplicações no mercado financeiro. Então, não entra na parte de gestão de recursos de terceiros. E a outra situação é fundo exclusivo, na qual é voltado somente para uma pessoa. Então, é a alternativa D. E, galera, aqui não tem choro nem vela. Aqui ou você sabe ou você não sabe, pois é a única exceção, pois os demais fundos de investimento, eles têm que seguir o código de administração de gestão de recursos de terceiro. Fechou? Vamos para a pergunta número 9. De acordo com a instrução 554, são considerados investidores profissionais. Vamos só lembrar, investidor profissional deve ter no mínimo 10 milhões de reais aplicados em investimento ou ser uma instituição financeira, seguradora, empresa de capitalização, entidade de previdência fechada, entidade de previdência aberta, beleza? Então vamos ler aqui as alternativas. Alternativa A, companhia seguradora é uma instituição financeira? É. Então aqui por enquanto é a que está correta. Vamos ler as demais. As pessoas jurídicas não financeiras com patrimônio líquido superior a 10 milhões, não é patrimônio líquido, é investimento superior a 10 milhões. C. As pessoas físicas com patrimônio superior a 1 milhão não tem que ser acima de 10 milhões. E a D, os investidores individuais que possuem investimento financeiro com valor acima de 1 milhão não tem que ser acima de 10 milhões. Então, a alternativa correta ficou a alternativa A,
as companhias seguradoras. Então pega essa visão, porque a galera costuma ter bastante dificuldade, isso está presente no módulo 1 e sempre cai na tua prova, tá? Quando fala de investidor profissional, tenho que ter acima de 10 milhões, ou ser considerado uma instituição financeira ou uma entidade de direito público, e também ter acima de 10 milhões investido também, beleza? Vamos lá, pergunta número 10. Faltam somente mais 5, galera. Vamos lá. Uma empresa de móveis vende um móvel por R$ 1.800, porém comprou um insumo para sua produção no valor de R$ 500. Quanto essa empresa criou de valor agregado para o país? Vamos lembrar que o PIB vai ser o quê? É o valor de venda. Aí eu pego o quê? O que foi, né, produzido, não pego aqui ó, o valor da venda, 1.800. Eu vou deduzir o quê? Os insumos que eu usei para a produção. Quanto que vai ser o valor agregado? R$ 1.300, alternativa B. Então, o PIB eu excluo aqueles produtos que eu comprei para formar o bem. Todo produto que é intermediário, ele não entra na soma do PIB. Vamos só lembrar que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado país. Quando eu falo finais, galera, finais, é aqueles produtos que são consumidos pelo consumidor. É quando ele vai lá, faz a compra do produto e ele consome. Enquanto está na cadeia produtiva, não entra no PIB. Só vai entrar no PIB a partir do momento que o consumidor final compra, pois é bens e serviços finais. Beleza? Vamos lá para a pergunta número 11. Uma perguntinha boa, hein? Muita gente cai nessa porque acha que tem bastante informação e você precisa ter o uso de todas elas. Não, aqui se você tem a manha, se você manja do esqueminha que papai aqui ensina no nosso curso de serra, você voa nessa parada. Então vamos lá. O investidor pretende realizar uma aplicação de uma carteira composta pelas ações X e Y, cujos dados encontram-se na tabela abaixo. Então, ação X, ação Y, aqui eu tenho o retorno, aqui eu tenho o risco e aqui eu tenho a correlação. Retorno é o que vai entrar no meu bolso. Risco é o tanto de risco que eu corri, variação de preço, e correlação é o comportamento entre a ação X e Y. Quando eu falo menos 0,50, quer dizer que enquanto uma sobe, a outra desce e vice-versa. Caso essa carteira seja composta por 80% dos ativos X e 20% dos ativos Y, o retorno esperado será... Galera, o que ele quer saber? Retorno esperado. Então, exclui essa informação. Ele só quer saber do retorno. Então, você vai pegar aqui, ó, 80% de 8, 20% de 12. Soma isso, você vai ter o seu retorno esperado. Então, vamos abrir aqui nossa HPzinha 12C para a gente poder fazer esse cálculo, galera. Para você não dar nesse negócio, senão você erra. Você entrega uma questãozinha super fácil da tua prova, super fácil. Então, abrir aqui a HP, só jogar ela aqui para cima, para ficar bem visível para nós. Vamos lá. Então, 80% de 8. Vamos ver aqui, 0, 8. Coloco aqui 80%. Vai dar 6,4. Vai ser 6,4%. E aí, vamos lá para a segunda. 12, coloco 20%, vai dar 2,4. Aí eu somo isso, galera. 2,4 mais 6,4. 8,80. Alternativa A. Esse vai ser o retorno esperado dessa carteira. É isso que ele está querendo saber. Então, eu pondero pelos pesos. Não dá mole nisso. Pois ele só quer saber o retorno da carteira. E a carteira, ela tem pesos nessas ações. Pega o peso vezes o retorno. Sacou? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Eu já deixei a HP Zona aberta, porque essa a gente vai precisar usar a HP. Então, vamos lá com o pai. Aqui eu vou te ajudar a compreender todas as informações necessárias. Ele
tem uma debênture de 10 anos vendido a 1.197, que tem cupom anual de 12% ao ano. Qual é o yield to maturity aproximadamente? O que é o yield to maturity? É os juros até a maturidade, os juros até o vencimento que você vai receber nesse título. Então, vamos pegar as informações que eu preciso ter para apertar na HP. Primeiro passo, eu preciso ter valor presente. O que é o valor presente? É o valor de mercado, é o valor que está sendo vendido hoje, 1.197,93. Outra informação que eu preciso ter, PMT. PMT é o quê? É a parcela, é o cupom anual que eu estou ganhando. Como eu recebo cupom sobre o valor face, títulos têm valor face de R$1.000, então eu recebo 12% de 1.000, 12% de 1.000, R$120. Qual que é o valor futuro, que é o valor que eu vou receber no vencimento, que é o valor face, é o valor de R$1.000. Qual que é a taxa? 12% ao ano. Prazo, 10 anos. Então, são as informações que eu preciso ter para poder descobrir qual vai ser meu yield to maturity. Nessa situação aqui, como eu vou precisar descobrir somente a taxa de juros, eu excluo esses 12%, coloco essas informações e depois eu aperto somente o I na HP, que o I vai dizer qual vai ser o yield to maturity desta carteira de debêntures. Carteira não, desse investimento em debêntures, né? Então vamos lá, galera. Vamos lá desenhar essa parada aqui. Então, 1.197,93, ó, 1.197. Vou apagar aqui. 1.197,93. CHS, pois é o fluxo inicial, é a grana inicial que eu estou colocando. Coloco aqui 120, que é o cupom. Coloco R$1.000, que é o valor, né, face. Coloco 10 anos. E aí eu descubro qual vai ser o yield to maturity. Vai ser 8,93. A alternativa D, então, quer dizer que até a maturidade, até o vencimento, eu estou recebendo 8,93% sobre esse título que eu paguei R$1.197,93, que me paga 120 ao ano e que no final eu vou receber R$1.000, sacou? É essa informação que a questão quer que você saiba. Bora para a pergunta número 13, então se liga só, sobre o modelo de arbitragem Price Theory, o APT, podemos afirmar que toda vez que a gente usa a comparação ou falar sobre o APT, ou eu posso também falar sobre o CAPM, que são dois modelos de precificação. Então, ele define o preço dos ativos através de modelagem de risco. Quando eu falo do APT, eu uso vários fatores de risco. Vários fatores de risco. E quando eu uso o CAPM, eu uso somente o risco sistemático, que aí eu uso o beta. Então, toda vez que falar na tua prova sobre APT, lembra que é um modelo de precificação, então ele define o preço dos ativos através de modelagem com vários fatores de risco. E quando eu falo do CAPM, eu uso a análise de preço através de um único fator de risco, que é o risco sistemático, beleza? Então vamos ver qual a alternativa é a correta. A alternativa A fala que o beta não é um fator de precificação. Ele tem vários fatores de risco, então o beta sim, ele pode ser um fator de precificação, não quer dizer que não pode. Eu falo que são vários fatores de risco e eu não defino quais são. B, inflação não é um fator de precificação, galera, também eu posso usar a inflação, ele não determina o que não deve ser utilizado. A alternativa C é a correta, múltiplos fatores afetam o retorno de uma ação. Afetam. Por quê? Eu posso fazer a precificação utilizando, muitos fatores de risco, tá? D, taxa do retorno livre de risco não afeta o retorno, lógico que afeta. Vamos lá para a pergunta número 14, galera. Para tudo. Como é que diz aquela música? Para tudo. Galera, para tudo, para tudo. Por quê? Essa questão está caindo bastante nas últimas provas. E a galera tem errado bastante também. Por quê? Ele fala o seguinte, essa figura representa qual estratégia de opções? Galera, opções é o seguinte, quando eu tenho um gráfico de opções, eu vou ter a parte inferior, que é o quanto que eu gastei por essa estratégia, o valor que eu gastei. Aqui
Aqui na parte superior é o quanto eu vou ter de lucro. Para a direita, se o preço subir, e para a esquerda, se o preço cair. Então, toda vez que você vê um gráfico de opções, lembra disso. Tudo que tiver para a direita é eu me beneficiar com a alta de preço. E, logicamente, que esse gráfico tem que estar para cima, com o dinheiro, igual isso daqui, ó. Se está para cima e para a direita, eu ganho dinheiro com a alta. E aqui, para cima e para a esquerda, eu ganho dinheiro com a baixa. Então, foi uma estratégia que eu gastei R$200 para montar ela. E aqui nos preços é o que? Preço de exercício, tá? Então, eu usei o preço de exercício de 30 e eu usei o preço de exercício de R$50. Então, essa estratégia eu montei da seguinte maneira. Eu vou me beneficiar da alta, eu vou ganhar dinheiro com a alta. Eu ganho dinheiro com a alta quando eu faço o quê? Compro call. E aqui eu me beneficio da queda, compro put. Sacou? Qual é a estratégia que eu faço? Duas compras, uma de call e de put, com preço de exercício diferente, galera. Eu posso ter a seguinte situação. Eu posso comprar call, posso comprar put. E eu tenho duas situações, que pode ser o straddle ou o strangle. Não vai ser o A butterfly e nem bear box de duas pontas. Qual é a diferença do straddle para o strangle? O straddle eu uso o preço de exercício igual, então eu compro uma call e uma put de mesmo preço de exercício. E o strangle eu compro o preço de exercícios diferentes, como aconteceu aqui. Comprei a ponta de call a 50 e vendi a ponta de put, comprei a ponta de put a 30. Então, nessa situação, estou diante de um strangle, que é a única diferença. O straddle, eu tenho preço de exercício igual. O strangle, eu tenho preço de exercício diferente. Então a gente chega na última pergunta aqui do nosso pré-prova. Espero que você tenha curtido. Manda aí nos comentários como que foi o teu aproveitamento, pois isso é muito importante pra gente. Pois se você acertou bastante, pode ter certeza que algumas dessas questões, ou a maior parte dela, estará na tua prova. Então, manda aí nos comentários que a gente vai gostar bastante de ver como que você está indo nos nossos simulados. O fundo de investimento possui um patrimônio aplicado na seguinte distribuição. Então, tem 10% em dólar, 10% em ouro, 20% vendido em Bovespa e 60% em pós-fixado. Qual o fator mais prejudicial para esse fundo? Galera, ó, o que mais vai prejudicar esse fundo? Galera, vamos aqui pegar o que vai prejudicar em cada fator. Aqui no dólar, uma queda do dólar prejudica 10% do fundo. Uma queda do ouro prejudica 10% do fundo. O vendido no Ibovespa vai ser prejudicado com uma alta do Ibovespa. Tá? E o pós-fixado vai ser prejudicado com uma queda nos juros. Beleza? Mas se os juros cair, o que acontece? O mercado de ações sobe. Sacou? Então pega essa visão, Vamos ver o que mais prejudica. Alta na taxa de juros. Galera, se tem uma taxa de juros alta, o pós-fixado ganha dinheiro, então não prejudica. B, alta na cotação do ouro em 5%? Não, o ouro só se prejudicaria se tivesse uma queda, não uma alta. C, queda na cotação do dólar em 7%? Galera, até prejudicaria, mas queda de 7% do dólar iria aumentar a taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, eu tenho 60% em pós-fixado. Então, beneficiaria essa distribuição. Então, o que atrapalharia? Uma alta no índice Bovespa de 10%. Por que uma alta de 10%? Pois se tem uma alta, prejudica a ponta vendida. E se eu tive um aumento no índice Bovespa, consequentemente, eu estou tendo uma queda no mercado de juros. Sacou? Pega essa visão. E aí a gente termina por aqui o nosso pré-prova do SES, segunda edição. Espero que você tenha curtido. Se você quiser estudar com a gente, já falei para vocês, vai aqui na aba de cursos, ou tem uma aba lateral que você chama a nossa equipe, você troca uma ideia, tira todas as suas dúvidas do curso de SES. Lembrando que nós somos o curso que tem material completo e o caminho da tua aprovação. E aqui a gente vai te ajudar a ser aprovado de
primeira. Fechado? Então, se você gostou desse pré-prova, passa para o seu amigo. Se você quer estudar com a gente, chama a nossa equipe. Eu tô junto com você para trazer a tua aprovação de primeira. E eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.